Essas celebridades têm tanto dinheiro que é difícil de imaginar. Silvio Santos, 7 bilhões de reais. Ele é dono de um dos bordões mais conhecidos do Brasil. Se você ouvir alguém perguntando quem quer dinheiro, imediatamente vai lembrar de Silvio Santos. Ele é um dos apresentadores mais famosos da televisão brasileira. Fundador do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, ele ocupa o primeiro lugar na lista dos brasileiros mais ricos da atualidade. Entre o patrimônio bilionário do apresentador estão sua mansão na Zona Nobre de São Paulo, os rendimentos com as marcas Jequiti e os títulos de capitalização que fazem o maior sucesso, Telecena. Silvio também tem uma mansão em Orlando, onde costuma passar as férias com a família. Temos certeza que ele não terá problemas com a aposentadoria. Galvão Bueno, 930 milhões de reais. A história de Galvão Bueno se confunde com a história do esporte em alguns momentos. Isso porque ele está há mais de 50 anos se dedicando à carreira. Galvão narrou momentos inesquecíveis, como o tetracampeonato do Brasil na Copa de 1994, e o acidente fatal do ídolo da Fórmula 1, Ayrton Senna. Toda essa bagagem rende a Galvão um salário de nada mais, nada menos que 5 milhões de reais por mês. Além de receber essa bolada, ele possui fazendas no Paraná para a criação de gado e fechou uma parceria com uma vinícola de sucesso. Seus investimentos lhe proporcionaram um patrimônio de 930 milhões. Pode isso, Arnaldo? Anitta, 770 milhões de reais. Ela é um verdadeiro furacão da música. Se destacou no estilo funk e com coreografias para lá de ousadas nos shows. Anitta começou sua carreira cantando na igreja, até que um anjo da guarda lhe apresentou a um empresário. O show das Poderosas foi um sucesso, e colocou o mundo aos pés da cantora. Hoje, tem em seu currículo parcerias com Maluma, Iggy Azalea, Pharrell Williams e a rainha do pop Madonna. Com shows nos 4 cantos do país e turnês internacionais, Anitta já faturou 770 milhões de reais. Está sempre entre os artistas mais tocados. Mesmo com tanto dinheiro, ela não pensa em parar tão cedo. Faustão, 950 milhões de reais. Entre mansões, apartamentos luxuosos, casas fora do Brasil, carros importando e uma coleção de relógio que valem muito dinheiro, Faustão conseguiu em seus quase 40 anos de carreira acumular uma fortuna de 950 milhões de reais. O apresentador mais querido da televisão ainda fatura muito com as campanhas publicitárias e os merchandisings feitos durante o programa. Há 30 anos comandando a plateia do Domingão do Faustão, ele é recorde de audiência, isso faz com que cada produto anunciado por ele alcance milhares de telespectadores. Um dos maiores salários da Rede Globo é dele. É mais um que não vai ter muito com o que se preocupar quando se aposentar. Betty Faria, 375 milhões de reais. Betty Faria sempre soube que tinha nascido para o estrelato. Quando criança, tentou fugir com um circo da cidade onde morava. Profissionalmente ela começou como bailarina, fez vários musicais de sucesso, e esteve presente na inauguração da TV Globo, com o programa Dick Betty 17, em 1965. Ela também interpretou um dos papéis de maior repercussão da televisão brasileira. Ela deu vida à sedutora Tieta, em 1989. Foi com este papel que ela se tornou uma das atrizes mais consagradas da televisão. Ao longo dos seus 60 anos de carreira, entre joias, investimento em imóveis e outros bens materiais, ela tem um patrimônio avaliado em 375 milhões de reais. Dani Alves, 350 milhões de reais. Que jogadores de futebol recebem muito dinheiro, isso todos já sabiam, mas é difícil acreditar que Dani Alves receba tanto dinheiro em um único mês. Parte de sua fortuna veio de sua atuação em times fora do Brasil, e após 17 anos, ele decidiu voltar para os braços da calorosa torcida paulista. Atualmente defendendo o São Paulo, o jogador tem um dos maiores salários já vistos. Mensalmente 1,5 milhões caem na conta do jogador. Com casas em Paris e no Brasil, ele dirige um luxuoso Mercedes-Benz GL 400 avaliado em 500 mil reais. Dani vive uma vida para lá de boa. Gisele Bündchen, 270 milhões de reais.
A brasileira entrou no livro dos recordes como a modelo mais bem paga do mundo, e é a 16ª mulher mais rica do setor de entretenimento. Gisele Bündchen já desfilou por várias grifes, além de ganhar fortunas com seus contratos de publicidade. Na casa onde mora com sua família, ela tem um closet com roupas e sapatos que levariam qualquer mulher à loucura. Com um patrimônio de 270 milhões, estão mansões, uma delas avaliada em 20 milhões de dólares, e apartamentos em Nova York, que podem ser alugados por nós, réis mortais, por apenas 40 mil dólares por mês, o equivalente a 230 mil reais. Daniela Mercury 80 milhões de reais. Ela fez história na música na década de 90. O canto dessa cidade fez com que Daniela Mercury ganhasse reconhecimento mundial. Além de cantora, ela é dançarina, produtora e empresária. Toda essa versatilidade fez com que Daniela recebesse vários prêmios ao longo de sua carreira, entre eles um Grammy Latino, 6 prêmios da música brasileira e 3 prêmios Multishow. A cantora tem uma fortuna de 80 milhões de reais que conseguiu levando os fãs à loucura em seus shows e nos carnavais. Entre os bens de Daniela está uma bela casa de frente para o mar, onde ela mora com suas filhas e sua esposa. Débora Seco 26 milhões de reais. Ela começou sua carreira ainda muito jovem, aos 8 anos, fazendo comerciais, e hoje é uma das atrizes mais elogiadas da televisão. Foi questão de tempo até que os diretores e produtores percebessem que ela tinha muito talento. Então, começaram a chegar os convites para protagonizar novelas e estrelar filmes. Seus personagens mais conhecidos foram Iris em Laços de Família, Sol em América, e Bruna, no filme biográfico Bruna Surfistinha, onde ela se consagrou uma excelente atriz. Fruto de muito trabalho, ela tem uma fortuna de 26 milhões. Entre os bens da atriz está um AP com vista para o mar no Rio de Janeiro, avaliado em 1,6 milhões. Eliana Michaelis em 170 milhões de reais. Ela começou sua carreira fazendo comerciais, e aos 18 anos era apresentadora do programa Festolândia no SBT, que passou a ser Bom Dia e Companhia e mudou de nome para Eliana e Companhia. Ela ganhou mais espaço quando mudou para Record TV, e seu público já não era apenas o infantil. Hoje empresária de sucesso, com 30 anos de carreira, Eliana possui duplex no Rio de Janeiro com vista privilegiada para o Pão de Açúcar e a Lagoa Rodrigo de Freitas, que utiliza quando precisa fazer alguma gravação para o programa. Sua bela casa onde mora com a família em São Paulo, além de carros, jatinhos e investimentos. Fernanda Souza 385 milhões de reais. Todo mundo sonha em ter uma casa própria, mas infelizmente poucos conseguem realizar. E menos ainda são os que têm um elevador em casa. A atriz Fernanda Souza é uma dessas pessoas privilegiadas. Ela começou a trabalhar muito cedo, se destacou na versão brasileira da novela Chiquititas, exibida pelo SBT. À medida que ela foi se desenvolvendo profissionalmente, os resultados financeiros começaram a aparecer. Fernandinha é atriz, apresentadora e digital influencer. Chega a cobrar 120 mil reais por uma postagem no Instagram. Com uma fortuna de 385 milhões, ela mora em uma luxuosa casa de 3 andares na zona nobre do Rio de Janeiro. Ivete Sangalo 350 milhões de reais. Ela leva multidões a pularem atrás dos trios elétricos. Seus fãs não param de cantar um segundo sequer em seus shows, que já lotou até um estádio de futebol nos Estados Unidos. Ivete Sangalo é uma das mais talentosas vozes da música popular brasileira. A rainha do Axé Music é um exemplo de profissionalismo. O sucesso da baiana não é só nos palcos. Ela recebe verdadeiras fortunas por seus contratos publicitários. Empresária de visão, Veveta tem parte de sua fortuna em imóveis e aplicações. E apesar dos seus 350 milhões no banco, ela leva uma vida simples e mostra que é gente como a gente. Sabrina Sato 425 milhões de reais. Ninguém poderia acreditar que uma celebridade relâmpago pudesse chegar tão longe. Sabrina Sato é um dos poucos exemplos de que com muito trabalho e dedicação podemos ir longe. Ela não foi vencedora do programa, mas tem muitos milhões em sua conta.
Apresentadora e garota propaganda de várias marcas, Sabrina administra muito bem seu dinheiro, e assim sua fortuna de 425 milhões não param de crescer. Ela também é empresária, e além de sua linha própria de produtos, possui restaurantes especializados em comida japonesa, clínicas odontológicas e uma agência de gerenciamento de carreira. Com tudo isso, ela proporciona uma vida de princesa para sua filha Zoe. Luan Santana, R$1 bilhão. Ele não tem tanto tempo de carreira, mas já tem um patrimônio de como se estivesse na estrada há décadas. Ele se lançou com o sucesso meteoro, e foi quase tão rápido quanto que ele acumulou R$1 bilhão. O cantor sertanejo Luan Santana encabeça a lista das celebridades mais ricas do momento. Com mansões em São Paulo e em Balneário Camboriú, onde vai morar com sua futura esposa Jade, Luan também tem em seu patrimônio fazendas, um jatinho e uma coleção de carros importados. Com a agenda sempre lotada, o cantor chega a faturar quase 2 milhões por mês só com shows. Pelé, R$500 milhões. Ele realizou o sonho de todo menino. Ganhou o mundo jogando futebol. O sucesso foi tanto que ele é considerado como um rei. Estamos falando de Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé. Ele foi revelado pelo Santos, ainda criança. Com uma habilidade jamais vista antes, aos 16 anos ele já estava vestindo a camisa da seleção brasileira. Com seus dribles desconcertantes, o atacante fez história no futebol. Alcançou metas que até hoje são difíceis de acompanhar. Como um milésimo gol, e ser campeão do mundo aos 17 anos. Aposentado desde 1977, Pelé é embaixador mundial do futebol e aproveitar sua aposentadoria com uma fortuna de R$500 milhões. Neymar, R$400 milhões. Ele seguiu os mesmos passos que o rei Pelé. Foi revelado ainda criança e pelo mesmo time, o Santos. Neymar Júnior é sem dúvidas um dos melhores jogadores de futebol do momento. Se tornou estrela por sua habilidade, e seus cortes de cabelo sempre extravagantes. Além de defender a seleção brasileira, o jogador já vestiu a camisa de grandes times como Barcelona, e atualmente é o atacante do Paris Saint-Germain. Com um salário equivalente a 14 milhões, ele desfila com seus carros luxuosos, tem uma mansão no Brasil e muitas joias. Com 400 milhões de patrimônio, ele já tem dinheiro o bastante para se aposentar tranquilo.